Sou Nicolas Santana, autor do artigo Corpo e Artifício, Espaço entre Vida e Arte na Produção Contemporânea, um subprojeto incluso no projeto de pesquisa intitulado Cabine da Mentira, Técnicas, Processos e Discursos Mentirosos da História da Arte, proposto pela professora e orientadora Cecília Mori. O artigo investiga o movimento da body art como uma revolução dos antigos modos de relação com a vida e estabelecendo o corpo e o corpo do artista como superfície e instrumento de representação desse embate com o mundo real. Investiga trabalhos que questionam a injustiça social, a vulnerabilidade e a violência, utilizando a exploração da carne com a nudez, a automutilação, a degradação do próprio corpo. O texto vai se utilizar de abordagens atuais da filosofia, da psicanálise, da teoria e da história da arte contemporânea como embasamento teórico, a fim de investigar as aproximações entre vida e arte, trazendo uma revisão da bibliografia feita com filósofos como Guy Debord, Walter Benjamin, Georges Bataille, e estudos psicanalíticos de Freud, Júlia Kristeva, João Freire Pereira. A primeira parte do texto vai discutir esses limites conflituosos entre arte e vida, trazendo primeiro os trabalhos de Bazanader, Queda Orgânico, de 1971, em que o artista se pendura em um galho e deixa o seu corpo cair nesse debate sobre o perigo, a vulnerabilidade do corpo, a fragilidade desse corpo sujeito à ação da vida, e trazendo o conceito de deriva teorizado por Guy Debord, Em Busca do Milagroso, de 1973, de Bazanader, em que o artista se lança em um veleiro de 12 pés de comprimento em alto mar, a fim de atravessar o Oceano Atlântico em cerca de 2 ou 3 meses, e o seu barco é encontrado à deriva, ele nunca chega ao outro lado. Então, traz essa discussão do misterioso, da inconstância de se deixar sumir, de se deixar levar por esse processo de deriva, de deambulação. Na segunda parte do texto, vamos debater a violência que acomete esses corpos marginalizados, esses corpos que estão colocados como dejeto social, aí remetendo a Georges Bataille e a seus conceitos. Esse corpo marginalizado, esse corpo que passa por que sofre com esse processo de homogeneização das massas, de supressão das diferenças e supressão desses corpos que não cumprem a plena lógica capitalista. Aí abordaremos o trabalho Quando Todos Calam, de 2009, de Berna Reale, e logo depois Controle da Morte, de 1974, de Gina Payne, em que ela despeja um amontoado de larvas sobre o seu rosto, nessa discussão sobre a putrefação do corpo, sobre a degradação desse corpo ainda vivo, e trazendo também o conceito de abjeção de Júlia Kristeva nesse limite conflituoso entre o que é meu e o que é do outro, nesse reconhecimento com o próprio corpo e na confusão do contorno dessa carne, no contorno desse ser. Por fim, traremos o debate da dor, o debate da tortura, da automutilação, primeiro com o trabalho de Chris Butler, Através da Noite Suavemente, de 1973, em que o artista se deita nu sobre um chão repleto de cacos de vidro e começa a se rastejar, causando perfurações sobre seu corpo, e logo depois abordando o Autoerótico S.M., de 1989, de Bob Flanagan, que é um artista que traz esses discursos do embate entre dor e prazer, e que remete a alguns conceitos teorizados por Freud sobre o medo primordial da castração, sobre a estranheza dessas obras muito violentas. Nessa obra, o artista craveja o próprio pênis sobre uma tábua. E, por fim, o texto vai se utilizar de todas essas obras para problematizar a inconsistência entre os limites que separam arte e vida e relacionar morte, dor e violência como algumas das problemáticas contemporâneas,